Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E hoje é o vídeo que muitos me perguntam, às vezes não conseguiram assistir a saga do BRZ, falando tudo sobre os Estados Unidos, sobre minha dificuldade, o que aconteceu, exatamente resumindo e mostrando um pouco de cada etapa pra vocês. Pra assim, Eric, como é que foi a sua experiência lá na Fórmula Drift? Galera, foi ruim no bom sentido, foi bom por partes, e no mau sentido foi ruim como aprendizagem como piloto. Esse era um ano que eu sabia que não ia ser um ano mil maravilhas, porque a gente tem que subir degrau, certo? E a partir do momento que você vai para um lugar totalmente diferente, longe de tudo que você conhece, longe de todos os conhecimentos que você conhece, sim. Então eu sabia que ia ser um ano bem dificultoso por causa, primeiro, de questão financeira, porque é muito caro para correr lá. Outra, por montar um carro do zero, eu me adaptar com uma plataforma totalmente diferente. Então eu sabia que ia ter toda essa dificuldade, porém a pior dificuldade que eu encontrei, que não me deixou andar nas 3 etapas, foi a parte do ângulo. A primeira etapa, galera, foi em Orlando. Vou fazer um resumo aqui, mas vai ficar um vídeo longo, tá? Então vocês querem aí já saber de tudo que aconteceu exatamente e eu explicar melhor, já senta aí no cadeirinho confortável e vamos. Lá em Orlando, só fazer um resumo, tudo que a gente passou para chegar até Orlando foi um negócio inédito, assim, que fora da realidade. Agradecer a todo mundo envolvido nisso, todos mesmo, cada um tem uma parte disso. Assim, falando lá do finalzinho, não posso deixar de agradecer a todo mundo, Rômulo, Magrão, o Sávio, Douglas, o Cris, Monique, Alexandre, mano, tem muita gente envolvida. E lá no finalzinho, quando foi pra quase a gente acabar o carro, o Nando com o Eric conseguiram ir pra lá. A gente conseguiu fazer uma parceria pra levar eles pra lá. Sem eles também, lá no finalzinho, nada disso teria terminado a tempo, porque com toda essa galera envolvida, já foi no último minuto do segundo tempo. Então, assim, agradeço demais a todo mundo mesmo. Tem muita mais gente envolvida, galera, mas muita mesmo. Começou lá atrás pelo Ramon, lá em cima tem o Bruninho, tem o John, tem o Motor, o Rafaelzão. Mano, tem muita gente envolvida, tá? Faço um resumo aqui agradecendo todos que participaram. Depois lá embaixo tem o Sasha, Dandan. É uma infinidade de gente lá, mano, que eu vou te falar. Mas assim, a ideia desse vídeo é só eu mostrar pra vocês agora e falar sobre os meus acontecidos e onde foi minha maior dificuldade, que eu não consegui andar, e mostrar em vídeo e explicar o que foi que passou lá dentro, para vocês estarem cientes de como foi tudo isso. Então bora lá sincronizar a tela aqui e vamos mostrar para vocês aí o que é que vai dar. Bom, galera, seguinte, criei uma playlist no meu canal, então quem quiser assistir, tem a playlist lá das etapas da Fórmula Drift e tem a playlist de toda a saga do BRZ. Eu vou mostrar aqui para vocês agora a playlist do que eu quero conversar com vocês, que é a primeira etapa de Orlando aqui, ó. Eu vou mostrar esse vídeo aqui, que eu vou fazer um resumo, tá? Vamos pular Bom, galera, então o que aconteceu é o seguinte. A primeira etapa, né, que a gente ia para Orlando, a gente terminou o carro uma semana antes, tá? Graças a Deus, assim, a parte de mecânica, a gente foi acertar o carro lá no Skin Pad, tava lá o Nando, o Eric, todo mundo envolvido lá, o Magrão, o Zalpa, tava todo mundo envolvido, certo? E o que acontece? Acertamos o carro, a gente tava andando de Ingepro T10000, né? A gente instalou lá a nossa T10000 e o carro estava perfeito para testar no Skin Pad. O carro não deu nenhum problema, o carro não aconteceu nada de mal, o carro tava andando perfeitamente, testei o carro no Skin Pad, ok. Quando a gente voltou embora, ficamos de fazer a parte estética do carro, que era a parte de fibra, toda a outra parte que a gente precisava montar no carro esteticamente, plotagem, adesivo, enfim. Até o Marcelo de Sico me ajudou muito lá, agradecer ele também. Como eu falei, galera, tem muita gente envolvida, Marcelo de Sico, Marcelo Zalpa, mano, é muita gente, sabe? Todo mundo de lá sabe que eu agradeço no geral. E o que aconteceu foi que a gente chegou no Magrão de volta, depois dos testes, o carro perfeito, uma semana antes da corrida, né? A gente teria que estar lá na quarta-feira e na segunda-feira o carro tava pronto só pra gente fazer estética, que tava apertado de tempo. Eu tinha que trocar a injeção pela Link, porque é o que a gente tinha que usar na etapa. E eu sabia que tinha que trocar, por isso que eu fiz a instalação e o chicote para Ingepro e o paralelo para ligar a Link. A Link gerencia hoje, né, o motor, e a Ingepro ela colhe alguns dados e transmite para mim lá na minha tela do dash da Ingepro. Só que a ligação da Link é muito complexa, então a gente teve vários problemas lá que eu não vou resumir aqui. Se vocês quiserem, assistir os vídeos lá atrás. O carro não funcionava, a gente teve que carregar o carro de última hora
tentando fazer elétrica. Eu varei uma madrugada junto o Nando, o Eric, todos eles lá varamos junto, eles terminando a estética do carro, o Magrão pintando o carro, o Marcelo, o Rômulo, o Matheus Geleia também, que ajudou a gente demais lá. Tem nem que falar, Geleinha, obrigado. Jogamos o carro para dentro do trailer, correndo para resolver essa parte da elétrica, e agradecer demais o Duarte da HQ, que através dele que o carro funcionou, então ele foi a peça-chave final pra gente correr lá em Orlando. Foi o pessoal da Lincoln, passou a madrugada lá, Duarte junto, todo resolvendo essa parte da injeção. Final da história, vou fazer um resumo, porque não é o foco falar do projeto inteiro. Conseguimos ir com um carro meio quadrado para Orlando, com a mecânica, ficou o problema na injeção. A borboleta fechava de vez em quando, ela não estava abrindo 100% e o carro ficou com 630 cavalos de roda para utilizar lá. Era o suficiente para Prospect, 630 cavalos. Mas foi assim, galera, meu psicológico muito abalado, eu tava sem dormir, sem descansar, cansado, a mente a milhão, tudo isso soma, galera. Quando chegamos na pista, eu cheguei no último minuto para fazer a vistoria na hora do meu treino no carro, para mim conseguir treinar. Eu não sabia o que eu ia encontrar dificuldade no carro, então assim, foi muito corrida. A de Orlando foi a pior corrida da minha vida no sentido de piloto. Porém, para mim foi uma vitória muito grande de vida estar lá. Mas, galera, o carro, a gente não tinha feito alinhamento no zóio, ficou alinhamento de zóio, não tinha balanceado o carro, não tinha feito ajuste de mola, de suspensão, velho, tava horrível o carro e com um problema de injeção. Então, como é que eu ia andar num bank daquele de Orlando, que o carro desce para baixo, perigoso bater no muro, acabar com o carro. Ela tem um bump, que é um dos bumps que mais quebra a suspensão dos carros lá. Mano, foi muito como piloto para mim, eu não sei nem como é que eu consegui andar. Então, eu nem levo em consideração esse evento, o Eric piloto andando lá, porque eu tava sem dormir, cansado, com a cabeça a milhão, sabendo que o carro tava ruim, acertando o carro. Então eu não conto essa de Orlando, galera, como uma etapa de aprendizagem, porque foi tudo errado. Não era para acontecer nada daquilo e aconteceu tudo aquilo. Vou pôr na tela aqui, ó. Foi quando a gente chegou lá, até o Rômulo. Ela tem algumas coisas que é muito voltada pro lado original do carro. O Rômulo explicou nesse vídeo aqui toda essa parte de BO que deu. Tá, então tem um vídeo aqui do BRZ, quase tava ficando um passo a ficar pronto. Esse dia foi o dia da madrugada, ó. A gente tava lá, eu tava sem cabeça. A gente tá trocando. Ericzão, tu tá sem cabeça, mano, mas fala só um pouquinho como é que foi teu dia hoje. Eu nem falo. Não, na hora que falaram assim, ó, o Eric me ligou pedindo um macacão. Aí eu disse assim, pra quê? Pra bater a foto. Eu disse assim, tu cortou o cabelo? Não. Eu disse, vixe, mano. Cortar o cabelo. É o meio... carro tem pra andar, vou cortar cabelo. Aqui, ó. Mano, mas tá aqui, rapaziada. Tamo aqui, Nandão aí, ó. E aí, Nando? Dá um alô aí pra galera do canal. Foi excelente, mano. É isso aí, Nandão. Começou bem, chegamos bem aqui, funcionamos o carro. Agora alguns ajustes que precisam ser feitos, mas o dia foi excelente, mano. Foi? Tamo aí. Qual é a sua... Qual é assim, Bom, esse resumo aqui, tá? Eu vou passar aqui, eu só tava lembrando, mano, passou muita coisa na minha cabeça vendo isso agora. E, mano, eu não sei como eu consegui estar de pé lá, galera. Então, tipo assim, foi muito trash. Começou a dar problema em várias coisas. Ainda o Romulo me ajudou demais aqui com os vídeos. E aí passou-se a madrugada, o carro ligou, aconteceu todos os problemas que eu falei. A gente acertou o carro em dinamômetro de última hora. Aí, galera, a gente, ó, vou passar um resumão aqui, ó. A gente chegou, saímos aqui do dinamômetro. Carro sem plotagem, sem adesivo, sem nada. Eu saí correndo. Já chegamos na hora do treino lá, ó. Aqui tá até a potência do carro. Cadê? Tá lá, ó. 600... que não foi essa puxada. 630 de roda. Aí aqui, ó, fazendo vistoria no carro, galera, ó. Vocês podem ver que a gente tava correndo fazer vistoria no carro. Eu me pôr no macacão pra não perder o treino. Mano, foi um negócio fora da realidade. E aí aqui tem algumas... Aqui tem uns vídeos de passada, de umas passadas minhas aqui, aquecendo o pneu. A galera mexendo no carro. Vou deixar esse vídeo aqui pra vocês verem. Bom, galera, a equipe trabalhou
trabalhando em peso aqui, ó. Então, galera, o que aconteceu? Essa etapa de Orlando, a gente não conseguiu entender nada sobre o carro, tá? Porque foi muita coisa acontecendo. Lá em Orlando começou, a borboleta abria sozinha do nada, o carro acelerava sozinho, ela abria do nada. Ela não abria 100% a borboleta, ela abria metade, tinha hora. E às vezes ela parava de funcionar. Então, e o medo de eu bater o carro no muro e moer com tudo que tava novo. Suspensão, começou a entortar os braços da suspensão, porque o bank lá era grande. Começou a entortar porque o carro balançava, batia no banco, né, no bank ali na baixada. A mola dava final de curso, batia no chassi a bandeja e aí a força ia toda na bandeja. Então começou a entortar a bandeja. A roda era muito taluda, começou a pegar dentro do carro. Eu não entendia por que eu rodava. Um dos motivos era a roda freava como se fosse puxar o freio de mão lá dentro do chassi do carro. Então a gente colocou outro espaçador para alongar a roda. Alinhamento do carro todo errado. Descobrimos depois, no final da etapa, um erro muito grande. A roda é muito larga para o pneu que estava usando. Então o pneu, ao invés de ele estar para fora e ele mordeu o pneu para ter tração, ele estava para dentro. Então a hora que murchava o pneu, ao invés de ele ter a mordedura que a gente chama do pneu para gripar, ele ficava flat, uma coisa assim que os caras falam, escorregando, porque a roda é maior. Ele descola fácil e o carro fica bobo a traseira. Tudo isso é um motivo. Eu não sei como eu andei no carro, galera. Juro por Deus. Eu não sei como eu classifiquei, porque o carro estava horrível. O primeiro passo foi que a gente descobriu: bandeja entortando, roda pegando lá dentro. Pneu, depois o flat dele não estava totalmente errado, a roda do pneu. Borboleta não abria 100%. Tinha hora que o carro não funcionava correto. E o maior erro de todos foi o ângulo do carro. Eu limitei o ângulo do carro e o carro estava com 42 graus para andar lá. Galera, acho que nem original dá 42 graus. Para você andar numa Fórmula Drift ou num evento de drift que seja muito rápido e pneu semi-slick que gripa, você tem que ter no mínimo 60 graus para você andar bem. De 60 até 70 graus é o ideal. Se você tiver 55, 58 graus, ali dá para andar, mas uma margezinha de erro a mais, você não vai fazer nada com esse ângulo aí. Então, esse maior erro que eu tive, a gente não mediu o ângulo por causa da correria, e aí eu comecei a encontrar a dificuldade maior de todos, o ângulo do carro. Então, pista de Orlando, galera, etapa de Orlando, eu não basei como uma experiência para nada, a não ser um vencimento de vida, um mérito de vida para todo mundo que estava lá comigo e comigo. Mas como Eric piloto, eu não sei como eu consegui andar no carro. É só por Deus, foi muita força de vontade, porque o carro tava horrível, tudo errado. Beleza? Pulamos a etapa de Orlando, chegamos em New Jersey. Antes disso, eu já tinha ido no Magrão, né? Uma semana antes. A gente já sabia do problema do kit ângulo. Eu tive que resolver o kit ângulo da forma mais rápida possível para mim poder conseguir andar um pouco melhor no carro. Então, quando subiu lá, eu tive duas opções. Eu não tive tempo de fazer nada e nem de gabaritar nada. A gente melhorou suspensão do carro, a gente trocou as molas do carro, a gente pegou toda a geometria com outros pilotos lá em Orlando, após a pista de Orlando. Troquei todas as rodas do carro, peguei todas as rodas novas novamente, coloquei as rodas com tala menor para o pneu morder, para o pneu completar a roda. Trocamos carga de mola, enfim. A injeção a gente resolveu, agradecer o Mago aí que ajudou a acertar o carro. Fomos pro dinamômetro com o carro, deixamos tudo funcional do primeiro problema de Orlando. Deixamos a mecânica do carro em ordem, deixamos a parte de pneu e suspensão e roda em ordem, né, com o pneu ali certo. Fizemos o alinhamento nas trenas, né? Deixa eu ver se eu alinhei em algum outro lugar que eu não lembro. Eu acho que eu alinhei o carro, mas eu não recordo. Fomos alinhar no Cleve. A gente foi alinhar o carro lá no Clevinho antes de correr. Então a gente conseguiu resolver tudo isso daí. Lembrando que quando eu fui andar na segunda etapa em New Jersey, eu continuava com o problema do ângulo. Então eu falei pra galera, é o seguinte, eu vou sofrer pra andar, mas eu tenho que estar presente, porque eu não queria nem ir. Eu queria resolver o carro, mas não dava, eu tinha compromisso. E eu não consegui fazer nada com o ângulo. Eu só consegui melhorar um pouco o batente do ângulo. E o carro estava virando 52 graus. Eu aumentei quase 10 graus do que Orlando. Porém, era insuficiente ainda para andar com um angulão e pé no fundo. Mas era o que eu tinha de fazer, eu tinha que andar daquela forma. E aí o que aconteceu? A gente começou a treinar, aconteceu alguns outros imprevistos lá na hora, como a bandeja entortou novamente, porque a gente trocou a carga de mola, mas deixou o carro um pouco mais baixo. E quando passava num pula-pula que nessa pista de Orlando tinha, também nesse momento aqui é o que está acontecendo agora, a gente está trocando a bandeja. Também o carro começou a dar final de curso, porque estava mais baixo, e começou a entortar a bandeja de novo. Corremos trocar a bandeja reserva na hora do treino, para mim conseguir treinar, mó correria, conseguimos trocar a bandeja, erguemos mais o carro, resolveu o problema, fomos andar. Mano, o carro puxou o filtro de ar da turbina e deu uma panca no muro, porque tampou a boca da turbina.
o filtro tipo como se alguém fosse tampasse a boca da turbina. O carro perdeu a força porque o filtro sugou pra dentro. Eu nunca vi acontecer isso. E aí eu bati o carro no muro com a roda, eu estraguei uma roda e a manga de eixo. A gente correu lá alinhar o carro no box e eu comecei a tirar o batente do carro até onde eu conseguia andar para não travar o volante. O carro virou 52 graus e eu consegui andar melhor. Quando eu fui classificar com o carro um dia antes, na classificatória eu tava tendo muito problema com o grip do carro que a gente tava vindo trabalhando, que a gente precisava. E o que tava acontecendo, que foi uma aprendizagem nessa etapa. Se eu relasse o pé no freio de pé, né, acelerando com o pé esquerdo, frear o carro para me manter a minha linha no mesmo lugar, mesma fluidez, o carro gripa demais, a turbina é grande. Isso eu encontrei esse defeito depois, porque o Orlando eu tava com o mesmo defeito, mas era muito problema e eu não sabia o que era. Então o que acontece, galera? Nessas pistas dos Estados Unidos, a gente tem que usar o pé no freio, às vezes esquerdo em cima, pra gente poder manter a mesma linha, a mesma fluidez. E o meu carro, como a turbina é grande, tava uma turbina muito grande, e não tem nitro pra encher de baixa, o que que acontece? Quando você pisa no freio e alivia um pouco o pé do acelerador ali pra você manter ali a sua fluidez, ou mesmo relando um pouco, meu carro gripava demais e apagava a turbina. Eu acelerava de volta, o carro não enchia, começava a perder RPM nisso, o carro gripa, aí eu tenho que tirar o pé do freio, chamar na embreagem para o carro voltar. E vocês vão analisar na volta classificatória, eu vou mostrar aqui agora, meu carro dando muita balançada assim, ó, porque eu tinha que ficar deixando o carro não morrer de tanto grip que o carro tem. Então eu aprendi nessa etapa que realmente a turbina é grande e eu preciso de um nitro de baixa ou abaixar bem a turbina para quando eu acelerar ele com um semi-slick quente do jeito que tá, ele gripar novamente com a força do carro, ou colocar um nitro para a hora que eu acelerar, o carro me responder a hora que eu preciso. No Brasil não tem essa dificuldade, porque não gruda tanto assim. E lá eu tive essa dificuldade e tô tendo até agora. Porém, a pista que mais me atrapalhou foi Orlando, porque tinha o bem que eu tinha que usar o pé no freio. E a pista de New Jersey também, que eu tinha que usar bastante o pé no freio para manter a linha fluida ali, fazer um negócio legal. Então lá o carro apagava demais a força do carro. Eu tinha que andar sempre com o pé no fundo, embreando, queimando a embreagem para o carro ficar sem gripar. Mas por que você não encheu o pneu, Eric? Galera, eu enchi o pneu. Porém, mudava a tocada inteira do carro. Além do carro melhorar um pouquinho essa parte do lag, o carro escorregava demais e eu tomava muita distância dos outros carros, então não resolveu encher o pneu. Eu voltei o pneu na calibragem que eu consegui andar e sofri com o grip do carro. Isso na classificatória, tá? Vou pôr o vídeo aqui, vocês vão entender essa parte aí. Vamos lá. Primeira classificatória, eu fui mais leve, eu fui mais suave para me classificar. Primeira volta do Qualify. Muitos sites estão repletos de cacete, problemas. corta aí, O seu está? Com Hotjar, você pode ver o que as pessoas... That was after our last round in Orlando. So here comes Eric. Yeah, right. Yeah, Orlando. That's Medici popping his way to that second outside zone. Like he's finding the right spot there, miles a mile. Now into that final outside zone. Let's see what you got. Let's see that step kind of transition right on that. Bom, o que eu explico pra vocês dessa volta, galera? Eu fiz uma volta totalmente feia, né? Mas assim, pra mim fazer uma volta, vocês podem ver que minha transição é muito lerda, porque o carro tava rodando. Já vou chegar no Kitiano. Então eu fazia uma transição bem devagar mesmo para não rodar. E subia sem ângulo e não fui perto da parede. Quando o Douglas falou assim pra mim, mano, sua volta foi ruim, você vai ter que fazer a segunda volta. Eu falei assim, bom, então agora ou é tudo ou é nada. Então que se dane agora se eu bater. Aí eu fui tudo no limite, porém o carro foi muito balançando e eu fui segurando para não rodar o carro no ângulo. Vou pôr a segunda volta, vocês vão entender. Tá aqui a nossa segunda volta, que eu fiz uma linha boa, fiz uma volta só, tentando fazer uma linha boa. Vamos lá, assistam aí. Pode ver, a minha transição eu fiz ela um pouquinho mais rápida. Fui no limite. Aqui que eu tinha que frear o carro para manter a linha, ó, eu tava sem frear, então eu ficava na embreagem, controlando o carro e não deixando o carro apagar. Entendeu? E o anti-lag ligado pra... Então, tipo assim, a volta, vou voltar aqui, ó. Essa entrada foi boa, né? Tipo, pelo carro que eu estava, pra mim essa entrada foi boa. A segunda foi top, só faltou não ir tão fundo, ó. Vocês podem ver o carro dando uma balançada, ó. Eu fico, foi até uma linha boa. Aqui eu passei bem pertinho e essa última foi excelente. Uma transição lenta, mas eu acertei a linha do traçado sem pisar no freio, sem nada. E foi aonde aí que eu consegui
me classificar. Então, galera, o que eu tenho para falar para vocês dessas duas etapas? Lembrando que quebrou meu câmbio testando depois do dinamômetro, né, antes de eu chegar nessa etapa. Então, falando do Eric psicológico, também foi muito corrido, porque aconteceu igual o Orlando, quebrou meu câmbio, nós estávamos acertando o carro no dinamômetro, quebrou meu câmbio, a gente correu trocar o câmbio, tipo, eu cheguei, perdi treino, cheguei sem box arrumado, foi um transtorno de correria para chegar lá. Se você assistir o vídeo, vocês vão saber. Então, além de tudo isso, cara, é assim, o psicológico da gente não dá para trabalhar, ficar cansado e pilotar. Você tem que chegar lá focado. Como foi a última etapa de São Luís. Eu vou fazer um novo vídeo após esse, para não ficar muito longo, explicando sobre São Luís, sobre a próxima etapa, que é a última, e sobre o que vai acontecer, mostrar os detalhes e vou explicar o que aconteceu sobre o kit ângulo e outras coisas no carro. Mas, quebrou o câmbio, eu cheguei fora de hora, eu cheguei atrasado, não tinha box, o Chris correu lá para montar box, a gente ficou longe dos Alpa lá, com o Barion, porque era o outro lado. Mano, faltou equipe, os meninos lá de cima que me ajudaram. Quando o carro tava dando problema, lá tem o Douglas lá de New Jersey também, que ajudou a gente pra caramba. Mano, foi muita coisa que aconteceu. Sentei embaixo do carro para arrumar a bandeja, depois para trocar, para alinhar o carro que bateu no muro, trocar o filtro, acertar a altura de mola de novo, alinhar novamente. Putz, mano, foi fora da realidade. Eu trabalhando no carro cabeça milhão, com medo de quebrar o câmbio, eu não competi porque eu já tinha quebrado um. Então, mano, essas duas etapas para mim foram as duas piores como piloto. Eu não consegui aproveitar nada, eu não consegui me desenvolver no carro, eu não consegui entender o carro ainda, porque o carro tava ruim. E falando sobre a batalha, eu acho que tá aqui, agora vocês vão entender sobre a batalha. Eu acabei nem mostrando a de Orlando, galera, porque, a classificatória de Orlando foi horrível e a batalha piorou, porque eu tava sem ângulo no carro, então nem vou mostrar aquilo lá. Galera, só lembrando um outro detalhe que eu acabei não falando pra vocês. Olha aí, acompanha agora aí, ó. Vocês estão vendo essa parte que eu tô com o Magrão, com o Nando, com esse cara aí. Esse cara aí é o Grant. Ele é um dos caras que trabalha com o Matt Field. Esse cara aqui, ó. A gente foi lá falar com ele e ele foi o cara que resolveu a maior parte do meu problema, ajudando a falar sobre suspensão, sobre várias coisas, e deixou eu fazer o gabarito. Vou falar isso no vídeo de São Luís pra vocês, que foi lá que eu resolvi o problema do carro. Foi logo após essa etapa de New Jersey que a gente conseguiu ir lá tirar os gabaritos do BRZ para melhorar o ângulo do carro e não parar de tomar da mão. Eu agradeço demais ao Grant aí, que é esse cara aí que nos ajudou demais da equipe do Matching Field. Vamos lá para a parte das batalhas, que isso aqui eu já expliquei, que a gente estava acertando a parte de mola, grid, dessa parte toda aí. E a gente foi pro dia do Top 32. Chegamos aqui. Então, galera, o que aconteceu? Alguns minutos antes, deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos lá. O que aconteceu durante o outro dia? A gente passou o dia inteiro mexendo no carro, a Top 32 era só de noite, deixei o carro todo em ordem e treinando. Quando chegou na última volta, numa das últimas voltas do treino, o carro meu começou a pular, pulou a correia e travou o volante, nas últimas voltas. O que aconteceu? Estragou os batentes que a gente tinha feito da direção, eu tinha limitado com os batentes de nylon, quebrou o batente de nylon e a direção começou a ir tudo que dava e começou a travar o volante e forçar a bomba. E aí nisso o carro pula a correia porque a bomba torce e dá full lock novamente. Nas últimas voltas do treino, o que aconteceu? Saímos correndo, paramos o carro lá, erguemos o carro, queimei minha mão, inclusive, no dia. Eu e o Douglas erguemos o carro, falei, mano, vamos calçar, já tava chamando pro Top 32 nesse meio tempo. Cara, a gente colocou um calço, eu falei, coloca um calço a mais para não ter perigo de pular a correia, porque começou a travar. Então a gente colocou 2 calços de nylon e uma arruela a mais. Eu falei, pode pôr. Baixamos o carro e eu fui alinhar. Quando eu fui fazer o burnout box, eu já sabia que o carro tinha limitado mais ainda o ângulo. Resumo, eu cometi o mesmo erro de Orlando, só que por causa de tempo e não testar e tava tudo em cima da hora. E justo foi quebrar um batente de nylon que a gente tinha colocado nas últimas voltas do treino. O que aconteceu, galera? Eu fiquei sem ângulo novamente. Quando eu fui andar no Top 32, eu sabia que eu tava sem ângulo, só que eu tinha que andar próximo, andar perto. As 2 vezes eu rodei no mesmo lugar, que é onde a gente precisa acelerar o carro para o carro subir
e o carro não dava ângulo. Então, teoricamente, eu tirei o ângulo do carro com essa arruela a mais que coloquei. Se eu tivesse deixado como estava antes, ou não tivesse quebrado o batente, eu tinha conseguido andar finalizada a batalha com o carro. Não estava 100%, mas eu tinha concluído e provavelmente eu tinha ganhado, porque olha só a minha volta como foi. Colado com o cara, olha isso. Aí chegou aqui, o carro perdeu o grip na traseira. Aliás, perdeu o grip, né? Eu tinha que dar ângulo para subir e o carro passou, mano. Vocês imaginam a raiva que eu tava dentro do carro e já sabendo que ia dar alguma vez, ia dar ruim. Olha aí de novo na live. Infelizmente, mano. Finaliza aí, ó. Foi quando eu fui de chase. Perdão. Eu já sabia, então eu tava bem na transição bem lerda. Fiz uma linha boa, aí o carro passou de novo. Mano, eu fiquei com uma raiva que vocês não têm ideia. Olha, lembrando, galera, eu vou falar pra vocês, me dá uma agonia, cara. Porque o que acontece, galera? Se eu erro, eu fico contente porque é uma aprendizagem pra mim. Só que, galera, é foda porque eu não consegui andar do jeito que eu queria, sabe? Então, tipo assim, era erro em cima de erro acontecendo, coisas que era fora do normal. Tipo, chupou o filtro da turbina, bati no muro, estraguei a suspensão por causa de um filtro, nunca vi fazer aquilo. Depois o ângulo do carro foi quebrar o batente logo na última volta, nas últimas voltas do treino, pra mim ir pro top 32. Aí fomos na correria, cansado, entrei no carro a milhão, cabeça pesada. Sabendo que não tinha ângulo do carro no burnout, eu já sabia que o carro ficou sem ângulo pela arruela. Foi horrível essa etapa pra mim também, eu não consegui andar. O que eu pude fazer foi milagre de novo, assim, andando no carro sem tá bom. E eu não queria fazer isso, eu não queria transmitir nada de ruim pra galera, eu queria simplesmente chegar, putz, errei aqui, errei ali, como aconteceu em São Luís, que no novo vídeo eu vou explicar certinho, que foi alguns erros meus mesmo, mas tudo envolve você tá com a mente boa, você tá focado naquilo, você não tá preocupado com muita coisa, você tá ali focado como piloto. Então é complicado, galera, é muito, muito complicado. O que eu posso falar pra vocês aqui dessas duas etapas dessa aprendizagem aqui sobre piloto, não tô falando como vida, nem como crescimento e sonho realizado, mas como piloto, foi péssimo. Eu não consegui andar do jeito que eu deveria por esses erros. Qual foi o maior erro de todos para mim? Maior dificuldade de todos, esse kit ângulo, ele que me prejudicou do primeiro dia até o fim e vai me incomodar de novo lá em São Luís, porque no próximo vídeo vocês vão entender sobre isso. Mas assim, resolvi muita coisa do carro que não era para mim resolver, sobre o kit passa raiva, aprendi sobre mais coisas, melhoramos outras coisas do carro que isso vinha acontecendo. Então o que eu falo? Esse ano era o ano que eu não ia andar tão bem, mesmo que o ângulo estivesse correto, porque é o ano que eu ia acertar o grip do carro, balancear o carro, trocar peça, melhorar alguma coisa ou outra, porque é uma plataforma nova para todo mundo. Estão melhorando essa plataforma, eu nunca montei essa plataforma, porém o carro me surpreendeu muito, porque eu achei que ia ter mais dificuldades no sentido de grip de pista, no sentido de relação de marcha, no sentido de amortecedor, e não tive tanto quanto eu imaginei, e sim apanhei com esse kit ângulo. Então, galera, eu só queria fazer esse resumo dessas duas etapas. Eu vou fazer um novo vídeo para não ficar tão longo, explicando sobre São Luís e a nova etapa que vai acontecer, o que vai acontecer e o que vai acontecer pro ano que vem. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se vocês querem rever novamente aí essa passada, dá uma olhada novamente nos meus vídeos ali sobre Orlando e essa daqui. Mas realmente é mais uma explicação reagindo sobre o carro com vocês, sobre essas etapas, sobre o meu psicológico, que não tá... Orlando não se conta. Aqui eu já tava melhorzinho, mas também virou correria. E então, mano, aprendizagem nunca é demais. Só que essas duas etapas foi extrapolada mesmo. Mas tô contente por estar lá dentro, por ser uma experiência de vida, por ser uma experiência de um sonho realizado, mesmo da forma na correria. Mas então não tô reclamando, só estou comentando. Não queria que fosse dessa forma como piloto, mas como experiência de vida, mano, sensacional. Foi uma experiência fora do normal, conhecimento, conheci muitas pessoas que eu nem imaginava. Então, mano, tô contente demais por isso, não me arrependo nem um real, nem um dólar
do que eu fiz lá, mas se eu pudesse mudar, eu já mudaria somente essa parte do ângulo, que deu muito erro aí, que me prejudicou bastante e fez eu gastar muito dinheiro nessa parte de ângulo aí. Mas enfim, é isso. Vamos pro próximo vídeo agora, que eu quero postar sobre o São Luís, explicar melhor e o que vai acontecer, essa reação de São Luís para as próximas etapas. E vamos que vamos, e aí vai torcendo pela gente, que esse ano não desisto nunca, esse ano vai dar bom ainda, tô confiante nessa próxima etapa. Tamo junto, valeu, comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que vocês devem me dizer, e tchau, obrigado.